Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Amados e amadas de Deus, Jesus aqui começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Esse é o público que Jesus tem diante de si. Tem diante de si sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. E Jesus conta para eles uma parábola. Uma parábola que, se nós olharmos bem, é a história do seu povo. É toda a história do povo de Deus do Antigo Testamento, dos enviados que Deus foi mandando e como Israel foi tratando esses enviados. Mataram a uns, espancaram a outros. Amados e amadas de Deus, os grandes enviados do Antigo Testamento, os profetas, se olharmos bem a história dos profetas, tantos profetas foram mortos. Israel era acusada de ser assassina de profeta. Amados e amadas de Deus, assassino de profetas. Quer dizer, os profetas que Israel foi maltratando e até matando. E o texto diz: restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. O filho é chamado aqui filho querido. E diz o texto do Evangelho: por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Amados e amadas de Deus, se Jesus está falando dos grandes enviados do Antigo Testamento, é claro que o filho querido é ele. Jesus aqui se refere a si nesta parábola. Ele é o filho querido. E o que os vinhateiros então pensam? O que os agricultores pensam? Eles pensam: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E diz o texto, então, agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. É claro que a parábola está falando aqui, Jesus está falando da sua morte, está falando daquilo que acontecerá com ele, o filho que deve ser morto, o filho que deve ser morto, jogado fora da vinha. De fato, Jesus morreu fora da vinha. A sua morte foi morte de excomunhão.
E diz o Evangelho, a parábola, Jesus pergunta: que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Amados e amadas de Deus, se a vinha representa Israel, agora a vinha será retirada, será dada a outros. São os pagãos. E por isso o dito, a pedra que os construtores deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Quer dizer, o reino de Deus que é tirado do mundo judaico e dado ao mundo pagão. Eram os pagãos que num primeiro momento não pareciam serem os herdeiros da promessa, mas que são aqueles que serão os herdeiros depois da promessa, mediante a rejeição de Israel. E se conclui então a parábola, então o chefe dos judeus, ou se conclui o Evangelho, então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Amados e amadas de Deus, entendem bem, percebem bem que Jesus contou a parábola para eles, que eles são de certa forma os destinatários, porque também eles rejeitaram Jesus, também são eles que vão matar Jesus. O Evangelho se conclui, porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Medo da multidão e por isso deixam Jesus. Amados e amadas de Deus, nós somos hoje, nós os estrangeiros somos hoje esses agricultores. Nós somos os trabalhadores da vinha do Senhor hoje. Que nós sejamos bons trabalhadores, que nós acolhamos sempre a palavra do Senhor, que nós acolhamos sempre o Senhor, que nós sejamos hoje bons trabalhadores da vinha do Senhor, que é a igreja, que nós sejamos hoje esses trabalhadores que fazem com que a vinha dê frutos e frutos abundantes. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.